se você cuida do seu sono, você cuida da sua hidratação, você procura não ingerir demasiada proteína animal, eu não estou dizendo que você não possa comer um churrasco uma vez por semana, você não pode comer bife todo dia. Não pode. Principalmente se você é do grupo A. Se você é do grupo o grupo O é carnívoro por natureza. O grupo A é grão, é vegetariano por natureza. Então, se um casal, marido e mulher, o marido é O, a mulher é A, e o marido gosta muito de carne, a mulher vai adoecer primeiro, porque ela vai ficar comendo carne todo dia, que para o marido não tem grandes problemas, porque ele tem condições de fazer isso, ele tem o açúcar que tem no grupo dele é a fucose, e a mulher já é grupo A. Aliás, essa seria uma das perguntas. O que o senhor orienta em relação ao vegetarianismo? Já respondeu, né? Tem que ser o grupo A. Se eu pegar um grupo O, escuta bem, se eu pegar um grupo O e ele se tornar vegetariano completo, em 10 anos ele está doente. Ele não pode. Não pode. Agora, o grupo A não, pelo contrário. Se ele para de comer carne, a saúde dele só melhora. Entendeu? Só melhora. Tá certo. Você vê a importância da diferença. Uma pessoa que é do grupo A não pode dar sangue para o grupo O. Você vê que tem uma diferença grande, a ponto de morrer. Você fala, mas isso não é nada. Como não é nada? Você não põe, uma pessoa do grupo O não pode dar sangue para o grupo A. Uma pessoa do grupo A, se der sangue para o grupo O, a pessoa do grupo O morre. Então, os sangues são muito diferentes. Você nunca viu uma girafa comendo um pedaço de carne. Girafa é A. Você nunca viu um leão comendo alface. Leão é O. Então, os animais todos, eles têm grupos sanguíneos semelhantes aos nossos. E no caso do ronco, por exemplo, da apneia, como é que se trata isso? Tem várias. Uma coisa importante é a acupuntura, viu? Existem técnicas hoje de acupuntura para tratar ronco. É impressionante, eu já presenciei isso. A abordagem e a melhora é substancial. Existe um stent nasal que é o seguinte, Baldani, à medida que você envelhece, essa válvula aqui vai fechando. Aí você começa, quando você está dormindo, você começa a respirar pela boca. Aí essa musculatura aqui, com o passar dos anos, vai enfraquecendo, a língua cai para trás. E no cair a língua, você para de respirar. Você tem que voltar, aquilo não é o suficiente para te acordar, para você ficar consciente, mas a sonografia mostra que você teve um micro despertar. Então, à medida que você vai descansando, acontece isso. Vai descansando. E nunca entra em alfa. Você nunca entra em REM. No REM. Que é a fase paradoxal do sono. Que é o Rapid Eye Movement. Se você não tem REM, o ideal é você ter 20 minutos de REM 5, 6 vezes por noite. O que vai te descansar é o REM. Se você tomar um sonífero para dormir, um remédio para dormir, mas que, tipo benzodiazepínico, que faz você dormir muito bem, só que ele acaba com o seu REM. Você acorda tão cansado quando você deitou. Você dorme 10 horas e tem outra coisa também, igual comer. O benzodiazepínico não impede que você entre no sono REM? Impede que você diminui a fase do REM, bastante. E aí não descansa tão profundamente. Aí não descansa tanto. Aí a pessoa está cansada o tempo todo. O tempo todo cansada. Entendeu? A Raquel Matos fala que acompanha a PNL com o senhor desde o início. Tem 4 anos que ela desenvolveu uma alergia e não consegue descobrir quais são as causas. Tem marca no corpo da cintura para cima e agora está atacando a palma da mão. Parece picada de abelha. Sabe o que pode ser? Sei. Você tem que tirar o glúten e tirar o leite. Por 15 dias. Vamos fazer um teste? Você não vai ingerir nada de leite. Nem leite, nem derivados. E você não vai ingerir nada que tenha glúten. Deixa eu te falar o que tem glúten. O trigo, o centeio e a cevada tem glúten. Tá? A aveia não tem glúten, mas no Brasil a aveia é empacotada no mesmo galpão do trigo. Aí ela tem glúten. Então você, para ingerir aveia, tem que vir escrito aveia sem glúten. É quase um pleonasmo, mas não é verdade, mas é verdade, porque quando ela fala aveia sem glúten, significa que essa aveia foi empacotada num galpão separado do trigo. Então você vai tirar o trigo, o centeio, a cevada, ou seja, você vai tirar a cerveja. Você tira por 15 dias. Aí você vai ter uma melhora absurda. Aí você não precisa mais de explicação de ninguém. E inclusive inclui aí, eu não posso fazer leite de trigo, nada disso? Não, se ela quiser fazer leite, ela tem que fazer leite de alpiste,
Alpiste. que é muito bom. Que é gostoso também, né? E entra na internet, tem em espanhol, leche, L-S-H-E, leche de alpiste. Ela te ensina em 13 minutos a fazer o leite de alpiste, que é melhor do que o leite de vaca. Nós somos os únicos animais no planeta Terra, adultos, que tomamos leite. Você nunca vai encontrar uma vaca tomando leite. Aliás, eu tenho falado muito isso, porque eu assisti uma palestra do Dr. Lair, num curso de pós-graduação para médicos, e eu tenho um caso curioso, inclusive, que comprova a sua tese. Sim. Eu tive a filha de um diretor de um hospital que fez tomografia, cintilografia, de cérebro, dor de cabeça. Eu falei, olha, fiz acupuntura, falei, tira o leite. Em meia hora a mãe me ligou, já está morrendo de dor de cabeça. Ué, mas o que aconteceu? Ah, passei num restaurante árabe, comi carne quibe cru e coalhada seca. Eu falei, que legal, né? Fica sem o leite e tal. 3 dias depois, reduziram as crises, com 2 sessões de acupuntura, não teve mais crise nenhuma. A partir dos 9 anos de idade, a gente para de produzir lactase. Quer dizer, já era para ninguém, a partir dos 9 anos, tomar leite. Você nunca encontra um animal adulto que mama. Aí a pessoa fica preocupada, mas se eu tirar o leite, de onde vai vir o cálcio? Eu te faço a seguinte pergunta, a vaca mama? Não. Se a vaca põe cálcio no leite, de onde você acha que ela tira o cálcio? Não, do capim que ela coma, tudo que tem verde tem cálcio. Os vegetais todos têm cálcio. E a doutora Cáter esteve aqui no programa da semana passada, e a doutora Luciana também falou, nutricionista, falamos que o leite mais tira o cálcio dos ossos. É verdade. E como é que os médicos ficam falando, tome leite para o colesterol, doutor Lair? Por cálcio? Tomo leite por causa do cálcio. Do cálcio, exatamente. Colesterol é outra pergunta. Eles falam, mas, coitado, falta, porque não tem conhecimento de nutrição que eu posso fazer. Nós, médicos, entendemos muito pouco, a não ser que você vire um especialista. Eu fui ser nutrólogo, eu fiz o curso, eu sou especialista, pelo Conselho Federal de Medicina, pela Abram. Fui lá, fiz. Aí você tem que estudar. Mas fora isso, o pessoal não sabe, não. Eu me confundi com o colesterol aqui, porque eu estou lendo a pergunta da Rosângela da Araia. Vamos lá. Ela pergunta, o famoso colesterol alto, o que fazer na menopausa com histórico cardíaco na família? Qual o melhor caminho para baixar? Primeiro que não precisa baixar, né? Primeiro que o colesterol não é bandido, o colesterol é mocinho. Isso. Se a pessoa tem deficiência de vitamina D, por exemplo, não toma sol, o colesterol sobe. A pessoa tem hipotiroidismo, que é muito comum aqui no Brasil, não está diagnosticado, o colesterol sobe. O colesterol ele foi pego na cena do crime, algemaram ele, levaram ele preso, só que ele era o mocinho da história. Ele estava lá para desvendar o crime. E acharam que era ele que era o criminoso. Então essa necessidade de baixar colesterol, isso aí foi criado com a finalidade de vender medicamentos para baixar colesterol. Essa é a grande finalidade. Eu tenho 115 DVDs médicos em assuntos diferentes. Eu tenho 3 DVDs só sobre o tratamento do colesterol, como que não deveria de ser. Agora, se você tem um colesterol elevado, onde tem os triglicéridos também elevados, aí você também não precisa tomar remédios. Você precisa tomar 1000 miligramas de vitamina B3, que tem 3 formas, ou ácido nicotínico, ou a nicotinamida, ou hexanicotinato inositol, que é a vitamina B3, B de bola, não é D3 não, B3, que baixa o triglicéridos, que é o mais importante. Triglicéridos elevados você tem que baixar. Colesterol elevado, depois de 65 anos, quanto mais elevado, mais você vai viver. Isso tem estudos e mais estudos mostrando na literatura. Só que ninguém fala sobre isso. Exatamente. Isso, aliás, do colesterol, aí já ouvi falar uma frase muito interessante, que é a mesma coisa que culpar o bombeiro por causa do incêndio, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Angélica... Você imagina, você nunca viu uma cena de um bombeiro apagando um fogo. O bombeiro está lá com a chama que está pegando fogo e está jogando água. Quem não conhece o que é água, vai dizer, ele está causando fogo lá. Não, ele não está causando fogo, ele está apagando fogo. Está apagando fogo. É mais ou menos isso. Angélica Rodrigues pergunta, gostaria que o Dr. Lair falasse da coenzima Q10, pois minha irmã toma civastatina. Pois é. Quando a sua irmã toma uma estatina, que é a civastatina. A estatina, quando ela vai baixar o colesterol, antes dela baixar o colesterol, ela baixa a coenzima Q10.
E o coenzima Q10, você não tem energia sem coenzima Q10. O seu músculo não funciona bem, o seu coração não funciona bem, o seu cérebro não funciona bem. Depois de um certo tempo, quem está tomando estatina, tem dor muscular, chega a ter uma doença até chamada rabdomiólise, onde os músculos degeneram, a pessoa para até de andar, já pega gente de cadeira de roda. Então, toda pessoa tomando estatina deveria sair do consultório médico também tomando coenzima Q10. É verdade que mudando-se a alimentação e a nutrição pode mudar a vida da pessoa de verdade, doutor Laí? Em 2003 foi publicado o Genoma Humano. Esperava-se que o ser humano ia ter em torno de 140 mil genes. Qual não foi a surpresa quando se descobriu que nós temos apenas 23 mil genes funcionais. Só para fazer uma comparação, o arroz que você comeu no almoço, que você colocou no seu prato, tem de 35 mil a 54 mil, dependendo do tipo de arroz. Quer dizer que temos menos genes do que o grão de arroz? Bem menos. Então ficou bem claro que quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. Então a medicina tem duas fases, que eu chamo pré-genoma, que é antes de 2003, e pós-genoma, que é depois de 2003. Então o que nós praticamos hoje é a medicina pós-genoma. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. Como é que você interfere nos genes? Para falar se esse vai ser expresso ou aquele não? Através da sua alimentação. Então hoje não tem jeito de você fazer uma medicina bem feita sem você ser um especialista em nutrição. Entendeu? Hoje quem manda na saúde é a nutrição, porque vou dar um exemplo para você, bem simples, você que está nos assistindo aí. Uma senhora entra no consultório médico e diz assim, doutor, a minha mãe morreu de câncer de mama, a minha irmã mais velha morreu de câncer de mama, eu mandei examinar o meu sangue lá nos Estados Unidos, deu CRA12, eu tenho gene para o câncer de mama, eu vim aqui porque eu quero fazer uma mastectomia radical bilateral preventiva. O que o senhor acha disso? Aliás, tem gente, inclusive atrizes famosas aí, tirando-se, retalhando inteira aí por conta disso. Eu vou dar a resposta agora. Eu diria para ela o seguinte, a única coisa que você precisa fazer é fazer uso de crucíferas. O que é crucíferas, doutor? É repolho, é brócolis, é couve-flor, é nabo, é couve de Bruxelas, que tem uma substância chamada indol 3-carbinol, que não vai deixar a mulher ter câncer de mama. Então, ou você ingere 200 mg de indol 3-carbinol como suplemento diariamente, ou você faz uso de uma crucífera 2, 3 vezes por semana. Aí, por que isso? Por isso se chama epigenética. Apesar dessa mulher ter o gene para o câncer de mama, que na mãe dela matou e na irmã mais velha matou, esse gene pode ficar adormecido por resto da vida, não se expressar. O indol 3-carbinol não deixa esse gene se expressar da maneira maléfica. Ele funciona como o quê? Como uma capa química? Na realidade, chama-se metilação. Ele faz uma metilação. Metilação, o grupo metil é um grupo que silencia genes, geralmente oncogênicos. Genes que vão... Então, através da alimentação, você consegue fazer isso. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, já dizia que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Mas como na faculdade de medicina, nós médicos aprendemos muito pouco sobre nutrição, em geral o médico não sabe praticamente nada, é a última pessoa que você devia perguntar o que ingerir, porque a gente tem 6, 8 horas de aula de nutrição e 6 anos de medicina. Então o que acontece? Como o médico não é treinado em curar desse jeito, ele tem que curar com remédios. Só que remédio não cura, remedia.